gestor de crédito privado, né, co-gestor ali, um dos gestores que a gente tem dentro de casa, que a gente faz gestão desses 20 bi de reais focados aí em crédito privado. Então, acredito que ninguém melhor que o próprio gestor para estar aqui comentando um pouco do cenário e o que a gente tem de perspectiva para frente, tá? Então, obviamente, vou mudar de lado, vou ficar aqui assistindo a aula e vou deixar o Trova falar. Valeu, Bernardo. Obrigado pela introdução, obrigado pela oportunidade, pessoal. Boa noite. Bom, o Bernardo já colocou, né? Sou um dos gestores da estratégia, estou aqui desde a primeira cota, tá? Na Arx, então vim com um time aí desde zero, então tenho todo o histórico aí na cabeça. Então, só para organizar aqui a discussão, acho legal colocar os acontecimentos, né, de ordem cronológica e quais foram os impactos que a gente viu aí no mercado de crédito, né? Daí eu dou uma pincelada da situação atual e depois eu passo uma avaliação prospectiva aqui do que esperar para o mercado de crédito para frente. Pode ser dessa forma? Tá. Isso, até se quiser dar um detalhamento, às vezes até um, um passo atrás, explicar bem sucintamente o que seria esse crédito, Vitor. Assim, acho que a maioria aqui tem essa noção, mas acho que vale para a gente começar de um patamar ali mais simples, né? Acho que é O que válido. seria o crédito privado, Arthur, no Isso, Frontier? Tá, perfeito. legal. Bom, vamos lá. Assim, crédito privado high grade, que é o nosso universo aqui, tá? Nada mais é do que nós, gestores, através ali do dinheiro dos nossos fundos, no final do dia, assim, são os cotistas, né? No final do dia, emprestar o dinheiro, o recurso para as grandes empresas, tá? Quem são essas grandes empresas? Basicamente, as empresas ali listadas em bolsa de valores são as empresas que acessam o nosso mercado high grade, tá? Líderes em seus respectivos setores, as empresas com a melhor bancabilidade que existe. Muitas dessas empresas são de setores regulados, né? O que são setores regulados? Rodovias, setor elétrico, entre outros. E o setor bancário, tá? Então, esse é o nosso universo de investimento aqui, mas lembrando, sempre as grandes empresas de capital aberto é o escopo do nosso trabalho aqui, tá? Então, assim, se a gente olhar desde ali do evento Americanas, né, tá muito em pauta ali o crédito privado, etc. Enfim, então a ideia, eu acho que aqui é um pouquinho desmistificar todos os eventos ali e as consequências para o seu mercado, tá? Começando por Americanas, propriamente dito, tá? Assim, é importante ficar muito claro, pessoal, assim, que Americanas não é a regra do jogo, é a exceção, tá? O que aconteceu com Americanas se chama fraude, tá? E assim, infelizmente, fraudes acontecem aí, seja em países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, sei lá, uma vez a cada 10 anos. Aqui no mercado brasileiro, por exemplo, a última grande fraude que existiu foi no Banco Pan, tá? Lá em 2015, e agora, em 2023, a gente teve a grande fraude aí da Lojas Americanas, tá? 8 anos depois. Então, assim, quais foram as implicações da Lojas Americanas aqui no final do dia, tá? Assim, aqui a indústria como um todo, assim, tinha uma visão muito boa da Lojas Americanas, né? Pô, uma empresa centenária, com um grupo de controladores ali que está no limpo brasileiro, digamos assim, né? Que é o Teles, o Lehman e o Sicupira, né? N selos de governança, tinha uma posição de caixa extremamente robusta, né? 8 bi que cobria ali 4, 5 anos de cronograma de vencimento da dívida, tá? Ampla bancabilidade, como a gente infelizmente viu de uma forma bastante ruim, todos os bancos tinham exposição a lojas americanas, e essa era a avaliação do mercado de capitais das lojas americanas. A empresa já estava na sua 19ª emissão de debêntures, se a gente falar que ela faz 2 emissões de debênture ao ano, a gente está falando aí que ela já faz mais 10 anos que acessava o nosso mercado de crédito, tinha bonde lá fora, é regulamentado lá fora, aqui internamente. Então, assim, foi uma fatalidade que aconteceu com lojas americanas, tá? E assim, hoje os papéis de lojas americanas estão marcados a 10% do par. O que quer dizer isso? Se eu tinha R$ 100 emprestado para lojas americanas, hoje eles valem dentro do fundo R$ 10, tá? Esse foi o tamanho do impacto que a gente teve aqui dentro. E todo esse impacto já foi sentido em janeiro, tá? E assim, aí a gente teve o desenrolar, né, que primeiro o Real jogou ali toda a fraude ali pro mundo todo ver, né, posteriormente a Lojas Americanas entrou com aquele mandado de segurança e entrou com a RJ, tá? Então o primeiro ponto importante aqui se destacar com relação à RJ é que, assim, é a única forma da empresa se manter operante,
tá, pessoal? A RJ basicamente protege a empresa para que ela consiga tocar as suas operações, para ela não chegar à falência, né? E ter tempo hábil para se reorganizar e tocar as negociações com os credores, tá? E é esse o patamar que a gente está hoje. Tá? Então, primeiro ponto, assim, que é uma pergunta bastante recorrente, esperamos novos impactos negativos de loja americana? Não. Tá? A gente entende que esse nível de marcação de 10% do par já é um nível bastante conservador. Tanto é que a gente vê negociações no mercado secundário na casa ali de 15, 16% do par, tá? Esse é o primeiro ponto. E pensando num cenário, mesmo que esse papel vá a zero, pensando aqui, sobretudo, que vocês colocaram nos fundos de previdência novos, a gente tem uma exposição hoje em lojas americanas, para ficar de forma mais clara, de 1,5 dias de CDI no nosso fundo de previdência. O que que isso quer dizer? Um cliente que ficar com o dinheiro parado em conta corrente 3 dias é exatamente o mesmo impacto que ele teria se esse papel de lojas americanas valesse zero, tá? Então, é esse o primeiro ponto. Segundo ponto é a dúvida com relação à recuperação que a gente enxerga para esses créditos, né? Ainda é um caminho bastante longo, eu diria que a gente está nos primeiros 100 metros de uma maratona de 42 quilômetros, tá? Mas a gente entende que a recuperação tende a ser maior do que esses 10% que a gente tem em carteira, tá? Algo entre 30% e 50% parece bastante razoável. Da onde eu chego nesse número? Basicamente é uma função ali do fluxo de caixa que a empresa vai gerar, né? Aporte dos acionistas, que vai ter que ter algum aporte de acionistas, e mediante essa situação, qual que é o haircut que eu preciso na minha dívida para ter uma estrutura de capital sustentável no longo prazo, tá? Então, pensando num aporte de 6 bi de reais, eu precisaria de um haircut de 70%. Pensando num aporte de 10 bi de reais, eu preciso de um haircut na ordem de 50%, daí eu chego nesse recover potencial ali entre 30% e 50%, tá? Isso posto, daqui para frente o trabalho que a gente vai ter agora é brigar o máximo possível para otimizar esse recover, tá? Então, assim, pensando do ponto de vista do mercado de capital, e qual que é o grande ponto da RJ? A gente tem que entender a RJ da seguinte forma, tá? Os credores, os stakeholders são divididos em 4 grandes grupos, tá? Trabalhistas, fornecedores, credores com garantia real e credores sem garantia, tá? Lojas Americanas não tinha nenhum credor com garantia, então, no caso de Americanas, são 3 grandes grupos, tá? Trabalhistas e fornecedores é voto unitário. Então, se você é uma Samsung ou você é um fornecedor de, sei lá, camiseta para Lojas Americanas, você vai ter exatamente o mesmo poder de voto, tá? Enquanto os credores, eles são divididos em grupos conforme sua relevância. Então, assim, quanto maior o grupo, mais poder você vai ter dentro da RJ. Então, nós, mercado de capitais, estamos nos organizando para ser um grupo relevante. Falando aqui propriamente do grupo que a Arx está inserida, já somos um grupo de 2 bi, podendo chegar a 5 bi, tá? Ou mais, que agora a gente está num trabalho de trazer os bondholders para atuarem junto conosco, para a gente ter maior voz nessa RJ e assim conseguir tocar da forma que a gente melhor entende para os nossos cotistas, o que eu maximize o valor para os nossos cotistas, tá? E assim, como eu disse, lojas americanas é exceção à regra, tá, pessoal? Assim, que a gente viu várias notícias assim, após Americanas, vem Light. Eu já vou explorar bastante o tema de Light, mas só vamos acabar um pouco com esse tema. Após Americanas veio Marisa, após Americanas veio CVC, após Americanas veio Saraiva. Todas essas empresas que foram citadas, CVC, Marisa, Saraiva, Livraria Cultura, entre outras, todas estão quebradas há pelo menos 5 anos. Tá? Então, assim, me parece muito oportunismo que a gente vê de alguns jornalistas, não vou julgar o trabalho deles, porque eles vivem de clique, ficar linkando tudo com lojas americanas, como foi um tema que sensibilizou muito, é muito natural que todo mundo tenta linkar qualquer coisa que aconteça com lojas americanas, bem como o que aconteceu com Light. Sendo que Light a gente gosta de chamar grande histeria do mercado de capitais, tá? Por que eu digo grande histeria do mercado de capitais? Se a gente for analisar de forma fria o que aconteceu com Light, pessoal, não tem absolutamente nada de novo no que aconteceu de Light. Todos os problemas de Light que vieram à tona já eram conhecidos. O que aconteceu no final do dia? O Lauro Jardim vazou uma notícia que a Light tinha contratado Laplace e para trocar, né, a reestruturação financeira da empresa, né? E a Light, em resposta a um ofício à CVM, publicou aquele fato relevante dizendo que tinha contratado a Light para estudar alternativas de capital para a empresa, tá? Isso foi suficiente para criar uma histeria no mercado tamanha, onde muitos gestores saíram vendendo papel a 60% do valor de face, tá? Impactando a indústria como um todo, tá? E assim, no final do dia, é o que eu estou falando assim, o
que veio de novo? Única e exclusivamente a contratação da Laplace. Sendo que, assim, todos os problemas da concessão da Light já eram conhecidos desde sempre, tá? Assim, e qual que é o grande problema da concessão da Light? A Light ela tem um problema crônico de combate a perdas. O poder concedente ela cobra uma perda máxima da Light de 40%. A Light consegue entregar 55%. E por que disso? Porra, se o BOP não consegue subir em área de milícia e tráfico de drogas com blindado, colete prova-balas e fuzil, imagina a Light com um carrinho, com uma escada em cima, com um alicate na mão para cortar gato. Esquece, não tem como. Ela não consegue entregar esse índice de perda. Basicamente, essa diferença de 15% entre o que a Light consegue entregar e o que o poder concedente entrega para ela, cobra dela, de máximo, é a abdicação de receita da Light, que no final de dia é algo em torno de 300, 500 milhões de reais ano que a Light deixa de recolher. Tá? E o que a Light colocou no comunicado que ela fez? Olha, diante as condições atuais da concessão, eu não tenho intenção em continuar nessa concessão. Eu prefiro receber minha indenização de 10,1 bi. Tá? E assim, no final do dia, pensando do ponto de vista da Light, ela não está errada, porque 10,1 bi é mais que suficiente para pagar todo mundo e sobra dinheiro para os acionistas. Se você for ver o que o mercado de equity está precificando no final do dia para a Light, é basicamente paga todo mundo com a indenização que recebe e sobra ali algo em torno de 1 bi para os acionistas. E é esse o valor da Light para o mercado de equity, tá? Mas assim, o mercado de crédito, como estava muito nervoso, machucado com lojas americanas, muitos gestores simplesmente panicaram e saíram vendendo papel a qualquer preço. E aí, na esteira, o que aconteceu? A gente vê o downgrade ali da S&P, da Fitch, primeiro, né, onde a Fitch rebaixou a Light lá de AA para CCC, tá? E é um negócio bastante curioso quando a gente lê o relatório de rating da S&P, porque da Fitch, desculpa, o que a Fitch coloca? Olha, diante de toda essa reação do mercado de capitais e considerando que o mercado bancário está mais avesso a risco por conta de lojas americanas, a gente entende que a empresa tem desafios importantes de rolagem de suas dívidas, sobretudo 2024, e motivo pelo qual a gente está dando esse downgrade. Entretanto, a gente entende que a indenização de 10,1 bi a ser recebida pela Light, mais que cobre todo o passivo da empresa. Ou seja, a Fitch classificou a Light para um nível especulativo, mesmo grau de rating, que é mesmo rating que uma Oi, que está quebrada aí há 5, 7 anos, tá? Sendo que no próprio relatório ela fala que a indenização recebida pela Light é suficiente para pagar todo mundo, tá? Na sequência veio o downgrade da S&P. A S&P ela coloca a S&P rebaixou o rating dupla, da casa dupla também para A-, tá? E assim, na minha opinião, um posicionamento muito mais assertivo do lado da S&P. O que a S&P coloca? Fala assim, olha, eu enxergo esses desafios de rolagem da Light, entretanto, considerando que o processo de renovação antecipada da concessão começa em junho desse ano, abre parênteses, de acordo com o contrato de concessão da Light, ela tem o direito em apresentar uma proposta ao poder concedente 36 meses antes do vencimento da concessão, ou seja, junho desse ano, tá? Então, considerando que o processo de renovação antecipada da concessão sequer começou, entendemos que devemos esperar para ver o andamento dessas negociações para deliberar ou não por novas movimentações de rating, tá? Então, esse é o grande ponto que a gente chama de histeria. Tá? Não teve nada de novo de Light. E assim, de novo, as negociações para renovação antecipada da concessão nem começaram. E aí, qual foi a implicação para o mercado? Papel de Light negociando 60% do par, FDIC Light, que nem é risco Light, só tem Light no nome, o cara vendeu no mercado com 10% de haircut. Haircut é um desconto que você dá na dívida, tá? Então, assim, é 90% do preço do papel, tá? E lembrando, aqui no mercado a gente tem um negócio que chama marcação ao mercado, ou no mercado de crédito, tá? Nos fundos. O que é a marcação ao mercado? Basicamente, o mesmo preço de um ativo de crédito tem que ser refletido para todos os participantes do mercado, tá? Então, vamos supor, eu tenho papel de Light. O meu papel de Light, a partir do momento, eu não vendi meu papel de Light, mas a partir do momento que saiu no mercado negócio a 60% do par, que a gente fala 60% do valor de face do papel, automaticamente o meu administrador tem que reconhecer no meu fundo essa marcação de 60% do par, que quem dá esses preços é o autorregulador chamado Ambima, tá? E isso foi o impacto que a gente viu nas carteiras aí de muitos fundos ao longo no início do mês de fevereiro, tá? E qual que é a nossa visão aqui com relação a Light, propriamente dita, tá? A gente entende que tem dois cenários aqui, tá?
onde a Light permanece na concessão, esse é o nosso cenário base, em condições melhores das atuais. Isso automaticamente destravaria valor para a empresa do ponto de vista de equity, do ponto de vista das ações da empresa, uma vez que de fato geraria valor para o acionista. Também destravaria o mercado de vida para a empresa, uma vez que a concessão só venceria daqui, por exemplo, 30 anos. Automaticamente não teria mais essa questão de se rola ou não as dívidas da Light, uma vez que a concessão não venceria mais só em 2026, né? E o outro cenário seria, olha, não tem interesse em permanecer nessa concessão, me paga os 10,1 bi que você me deve. E esses 10,1 bi é suficiente para pagar todo mundo, sobra dinheiro para os acionistas, tá? E no final do dia, o que quer dizer esse 10,1 bi que a Light tem direito a receber? O contrato de qualquer concessão é muito claro, tá? O concessionário, ao longo da vida da concessão, ele tem que fazer jus aos investimentos que foram feitos na concessão, que é a amortização desses investimentos, tá? A Light, no final do dia, o que esse valor quer dizer? Ela investiu 10,1 bi dessa concessão e ela não conseguiu usufruir desses 10,1 bi, devido ao problema que eu coloquei aqui, tá? Motivo pelo qual ela faz direito a essa indenização, tá? E assim, é óbvio que com esses impactos que a gente sentiu de lojas americanas e posteriormente Light, houve uma escalada dos resgates da indústria. E muitos gestores, para fazer jus a esse resgate, tiveram que vender ativos no mercado. De tal modo que a gente vê esse impacto aqui nos spreads de crédito, tá? Estou colocando aqui na tela, eu não formatei muito, mas a ideia aqui é ser mais informativo do que qualquer outra coisa. Vocês veem minha tela, né? Então, assim, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Esse gráfico aqui que eu estou mostrando é o IDEX, né, que é uma média ali ponderada das debêntures que são negociadas no mercado de crédito, tá? Basicamente, o que eu peguei aqui? Excluí os papéis de lojas americanas e Light para mostrar, olha, empresas, setores que permanecem com seus fundamentos extremamente robustos, setores de ativo real. O que eu quero dizer ativo real? Locação de veículos, que são ativos líquidos, né, que no limite a empresa só vende esses ativos, faz caixa e consegue pagar suas dívidas. Setor elétrico, top do setor elétrico, uma Equatorial, uma Eletrobras, uma Energisa, entre N outras empresas top no setor, líderes nos seus respectivos setores, tiveram aumentos bastante expressivos no prêmio de risco. E é isso que a gente vê. Antes do evento Lojas Americanas, tirando Lojas Americanas e Light, o prêmio médio cobrado pelos emissores do mercado de capitais era 1,82%. Em 13/2, que é a última data que a gente tem disponível, esse prêmio cobrado pelo mercado de capitais para esses emissores é de 2,76%. Tá? Houve um aumento do prêmio de risco aqui em todos os emissores de maneira generalizada, de novo, que não tem nada a ver com a história, de 1% ao ano. Tá? E isso, e lembrando, em crédito, quando você aumenta a taxa, você tem um impacto negativo no preço. Quando você diminui a taxa, você tem um impacto positivo no preço. Tá? E isso agravou ainda mais as cotas dos fundos, fez com que os fundos rodassem ainda pior, além dos impactos sentidos em lojas americanas e Light. Daí todo mundo fala, porra, mas e aí, a gente vai recuperar esse impacto ou não? E aí que está a beleza do crédito. Diferentemente de ações, por exemplo, onde você teve ali uma desvalorização muito acentuada das suas ações, você tem que ter uma, sei lá, se teve uma desvalorização de 50%, você tem que valorizar 100% para você recuperar a sua perda. Em crédito, não. Se eu não tiver um evento de inadimplemento, eu vou recuperar esse impacto ao longo da vida do ativo. No vencimento do ativo, eu vou recuperar 100% desse impacto, que é o que a gente chama aqui no mercado de crédito de carrego. Tá? Então, aqui no final do dia, o que é o carrego? É a remuneração que eu vou fazer jus, levando meus ativos até o vencimento. Tá? Então, assim, com essa abertura dos spreads aí de 1% que eu coloquei, eu senti um impacto negativo na minha cota hoje. Entretanto, eu vou recuperar esse impacto negativo ao longo da vida dos ativos que eu tenho em carteira. Tá? Essa é a grande diferença do crédito para as outras modalidades que existem. Tá? Nada impede da gente recuperar esse impacto antes com a normalização dos spreads de crédito. Óbvio, uma vez que a poeira começa a baixar, fluxo voltando para a indústria, não havendo mais outros news flows desabonadores, a tendência é que esse prêmio de risco volte a diminuir e automaticamente eu vou recolhendo, né, recuperando esse impacto que eu sofri na cabeça, tá? Então, assim, como é que a gente está vendo o mercado de crédito hoje e o que a gente esperava para 2023, tá? Assim, eu acho que o primeiro ponto que é muito importante ficar claro, assim,
esse negócio de empresa procurar credores para flexibilizar alguma condição em determinado momento no tempo é algo que acontece o tempo inteiro no mercado de crédito, tá, pessoal? Um problema de liquidez é diferente de um problema de solvência. O problema de liquidez é um problema pontual, é um problema contornável e endereçável. Problema de solvência é um problema estrutural, tá? É outro tipo de problema. A título de exemplo, entre 2015 e 2016, quando estava no Santander, eu fiz 60 renegociações nesse ano, tá? Só teve um default naquela época, que foi a OAS, tá? Que, enfim, todo mundo sabe os motivos, não preciso entrar aqui no mérito, tá? Então, assim, a gente já tinha uma expectativa para 2023 que, dado esses juros mais elevados, as empresas teriam que procurar nós, credores, para eventualmente flexibilizar uma condição ou outra. Eu vou dar um exemplo anedótico aqui, tá? Em dezembro do ano passado, a gente renegociou um crédito que a gente tinha em carteira. Elfa Medicamentos, que é uma distribuidora de medicamentos do Pátria. A empresa tinha que me entregar uma alavancagem de 4,5 vezes em dezembro de 2022, de 3 vezes e meia em dezembro de 2022, ela me entregou 4,5 vezes. Daí o que a gente fez nessa situação? Chamou mais garantia para a operação. Minha operação ela tinha 30% de colateral, hoje ela tem 150% de colateral. Colateral é o valor da minha garantia dividido pelo valor da minha dívida. Então, o que eu estou falando é que as minhas garantias cobrem 1,5 vezes hoje a minha dívida e antes só cobria 30%. Tá? Além disso, eu consegui um comprometimento do Pátria de um aporte de capital mínimo de 200 milhões de reais. A Elfa já soltou um fato relevante onde o Pátria se compromete com um aporte mínimo de 250 milhões a 1 bi e 600, tá? E também vedei qualquer possibilidade da empresa conseguir tirar dinheiro dos acionistas ou da diretoria tirar dinheiro de dentro da empresa, seja via dividendos, redução de capital ou empréstimo para outras empresas do grupo, tá? Ou seja, eu saí dessa renegociação numa situação muito melhor do que quando eu entrei. Isso acontece com certa frequência no mercado de capitais. A única coisa que, como os nervos estão todos à flor da pele, como esse impacto de lojas americanas foi muito maior, ou melhor, muito maior não, foi gigantesco, eu entendo assim que as pessoas acabam ficando muito mais nervosas e dando muito mais importância para eventos que não era para tanto, como é o caso de Light. E aí fica encontrando correlações ou relações onde não existe. Que é o que eu estou falando. Qual que é a relação de Oi com Americanas? Nenhuma. Oi já estava quebrada há muito tempo. Qual que é a relação de Saraiva com Americanas? Nenhuma. Está quebrada há muito tempo. Cultura com Americanas? Nenhuma. Está quebrada há muito tempo. Marisa só não quebrou antes porque ela tinha recebido um crédito tributário de 1,5 bi, senão já tinha quebrado pelo menos uns 3 anos atrás. Entendeu? Então, assim, esses são eventos que não têm relação nenhuma com lojas americanas, tá? Qual foi o grande evento que a gente viu com lojas americanas para o mercado de crédito? Num primeiro momento, todo mundo ficou preocupado. Porra, isso é uma prática exclusiva das lojas americanas ou acontece com certa frequência no setor? E quando fomos estudar, assim como os bancos, os demais participantes do mercado foram olhar as outras empresas do setor, ficou muito claro que era uma prática exclusiva das lojas americanas, tá? O nome disso é fraude, pessoal, não tem nada a ver com o mercado de crédito. Então, assim, a gente entende que, de novo, os fundamentos do mercado de crédito high grade continuam robustos, apesar dessa taxa de juros mais elevada, até porque se tem empresas que têm capacidade financeira e bancabilidade suficiente para passar por ciclos econômicos mais adversos e ciclos de taxa de juros mais elevadas, são essas empresas que acessam o nosso mercado high grade. E para fundamentos que não mudaram em nada em termos estruturais, seguem bastante sólidos, você tem esse aumento do prêmio de risco que a gente vê aí de maneira generalizada no mercado de crédito, tá? Então, acho que assim, esse é mais overview, não sei, Arthur, se você quer explorar algum ponto mais específico, alguma explicação mais aprofundada. Achei legal, não sei o que o pessoal tá achando aí. Quem quiser abrir o áudio aí e falar, pode ficar à vontade. Só fazendo até um ponto ali que a gente consegue ter essa noção, essa diferença entre que o Vitor colocou, né, na abertura dos spreads aí do crédito privado. Ô, Vitor, compartilha aí, só vou Posso, comentar. claro. Abertura dos spreads aí do crédito privado e em relação às ações, né, a gente fica bem claro isso quando a gente olha esse próprio gráfico que o Vitor está mostrando, que esse pico ali foi na pandemia, né, em 2020. Então você vê que posterior a isso, os fundos de crédito privado começaram a rentabilizar muito acima da média, né? Então a gente tinha fundo, cara, batendo 120, fundo de liquidez ali, 110 CDI.
por conta desse fechamento de spread. Então, é só para mostrar que na hora que, né, for fechando esse spread, a rentabilidade vai voltar a melhorar e quando você analisar, né, a partir desse momento começou a fechar, vai ter uma rentabilidade muito acima do CDI e quando você vai aumentando essa janela, você vai cada vez diminuindo o impacto. Então a gente teve, e diferente do que a gente teve às vezes com fundo de ação, principalmente ali na pandemia, né? Teve ações ali que estão sofrendo até hoje, né? Então essa diferença ali, legal trazer isso para os clientes, né? Para quem está investindo, seja no fundo ou no crédito privado, essa diferença aí que o Vitor pontuou bem legal aí em relação a marcação, né, e a valorização dos títulos, né? Que a gente Arthur, tem. Opa, posso só contribuir com um ponto que eu acho que é interessante? vai lá. Diferente do caso ali de 2020, tá? Onde a gente de fato tinha uma incerteza muito grande de como as companhias iam estar posicionadas, né? Visto que você fechou as operações, fechou o consumo, fechou 100% durante 3, 4 meses, e aí você tem de fato um aumento de incerteza, usando, por exemplo, Smart Fit. A receita da Smart Fit é totalmente atrelada a matrículas em academia. Né? A partir do momento que você está impedido de ir à academia, você pode chegar, desfazer sua matrícula, a receita da Smart Fit vai a zero, no pior dos cenários, e ela não tem como pagar a dívida. Né? Então, se a gente bota isso em escala, como é um momento de muita incerteza, faz sentido o mercado em blocos aumentar o prêmio de risco de crédito. Por quê? Eu tenho, de fato, um aumento de incerteza perante a saúde financeira das companhias. Tá? Quando a gente está falando a partir do que está acontecendo hoje, foram 2 casos específicos, sendo que um foi, de fato, um evento onde você teve uma perda financeira, que foi o caso da Americanas, né? E o outro, nas palavras aí do Vitor, foi uma histeria, e você tem de volta uma abertura dos spreads de crédito, e se a gente pega desde 2017, a gente está no melhor nível de prêmio de risco de crédito hoje, tá? Então, o que eu estou falando é que, basicamente, se eu tenho um fundo que em fevereiro estava com carrego, ou seja, com uma rentabilidade esperada, entre muitas aspas aqui, de CDI mais 1,2, 1,3, hoje ele está com uma rentabilidade esperada mais ou menos de 2,2, 2,3, visto esse movimento de abertura dos spreads de crédito. Tá? E diferente do cenário ali em março e abril de 2020, as companhias elas estão saudáveis, estão rodando naturalmente, não houve nenhuma mudança estrutural para as companhias, né? Então a Smart Fit está aberta, enfim, qualquer outra companhia continua o seu modelo de negócio, continua gerando caixa, e 2 eventos específicos machucaram de forma no mercado. E aí, né, quando você vai olhar, talvez daqui a 6, 8 meses para trás, quem entra nesse momento hoje é a pessoa que vai conseguir oferir uma rentabilidade um pouco maior, muito parecido com o que você falou, porque o mercado tende a encontrar uma normalidade, os spreads de crédito começam a fechar, e se eu compro um ativo a CDI mais 2,5 e ele passa a ser marcado a CDI mais 1,5, eu já ganhei essa diferença na valorização do meu financeiro, do meu PU, que é o que a gente chama, tá? Que é o preço unitário por ativo. Então, na verdade, a gente entende até meio difícil de falar isso, né? Vis-à-vis tudo que a gente está vivendo. Mas para a gente que vive esse mercado e está dentro dele 24 horas por 7 dias na semana, é uma baita oportunidade de estar comprando ainda, né? O Vitor, por exemplo, ele pode até aprofundar, mas ele está aproveitando essa oportunidade para sair de ativos onde a gente entende que não sofreram tanto, ativos que tem uma liquidez e o impacto é menor, para comprar ativos com uma baita saúde financeira, com níveis de spread que é quase muito difícil de a gente ver sem ser num cenário de muito estresse, tá? Então, acho que esse é um ponto bem Perfeito. interessante de deixar registrado.
Só aproveitar o que o Bernardo colocou e pegar colocar uns ganchos aqui. Assim, o primeiro ponto assim é porque eu chamo de grande histeria, tá, pessoal? Assim, pô, o que que a aqui de novo, o que que a Light fez? Contratou a Laplace e assim, daqui 4 meses ela tem que tomar a decisão mais importante da vida da empresa, da história da empresa, se é renovar ou não a concessão e se quiser renovar em quais condições. Entendeu? Por isso que eu falo que foi uma grande seria. Porra, você não vai contratar alguém para te assessorar numa decisão dessa, que é a decisão mais importante da vida da empresa? Entendeu? Então, assim, me soa como natural você contratar alguém para te assessorar num período como esse e diante uma decisão como essa, entendeu? Então, por que tanta histeria? Aí depois a gente viu lá, Lauro Jardim falando, não, a Light deve entrar com pedido de recuperação judicial nos próximos dias. Aí depois, tanto a ANEEL quanto o Light vieram em público falando que a Light falando, não tenho a mínima pretensão de pedir recuperação judicial, e a ANEEL falando que a Light nem pode pedir recuperação judicial, entendeu? Então, assim, por isso que a gente fala, é uma grande histeria, tá? E é interessante, porque a gente olha assim, que assim, de novo, a gente teve evento de crédito aqui, o que que a gente teve? Teve uma grande fraude, a maior fraude corporativa da nossa história, esse foi o evento que a gente teve, e Light, que foi uma grande histeria. E diante o somatório desses dois fatores, é interessante porque a gente vê. Olha só, a gente via aqui em lojas, isso aqui foi pós-lojas americanas, né? A gente viu o spread sair de 1,82 para 2,13. Depois ele já vinha numa tendência de normalização quando aconteceu Light. Aí, diante do que aconteceu de Light, que de novo, não teve nada de novo, pessoal. Diante do que aconteceu de Light, os spreads foram para 2,76. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, olha aqui esse período. Não sei se vocês se lembram. Qual que foi esse período aqui? Impeachment Dilma. Não sei quem estava no mercado aqui, etc. Mas quem se lembra desse período, tinha período com a gente estava numa puta crise, puta nível de incerteza aqui no Brasil, né? E olha o que nível estavam os spreads aqui atrás. Entendeu? Se a gente comparar aqui com a pandemia, a gente está falando que o nível de spread hoje, vou pegar aqui um pontozinho aqui, ó, é mais ou menos isso aqui. O nível de spread hoje é o mesmo nível de julho 20. Julho 20 a gente, o que o Bernardo comentou, a gente não tinha a mínima visibilidade do que seria a economia. A gente conseguia tatear uma ou outra coisa, mas ninguém tinha visibilidade de quanto tempo ainda ia durar a pandemia, por quanto tempo tudo ia ficar fechado, quais que seriam os grandes impactos. E hoje a gente tem o mesmo nível de prêmio de risco que a gente tinha em junho 20. Entendeu? Por isso que a gente fica batendo nessa tecla que parece ser uma assimetria aqui de risco-retorno gigante que a gente tem aqui, mas pro lado positivo, óbvio, né? Que é muito prêmio para um risco que não mudou na margem, entendeu? O que de fato a gente teve que mudou e foi marginalmente negativo para o mercado de crédito? Custo da dívida subiu, fato, não tem como negar, né? Uma vez que o primeiro momento, o que todos os bancos fazem no primeiro momento? Opa, pera lá, estopa aqui máquina de crédito, vamos revisitar todas as nossas políticas, vamos rever tudo aqui que a gente está fazendo de crédito, vamos rever tudo aqui dentro para depois a gente voltar a girar a máquina. Então, no curto prazo, é natural que você tenha uma maior restrição de crédito, dado que você tem esse movimento dentro dos bancos, tá? Fato, mas hoje esse movimento dentro dos bancos já foi feito, tá? Então, quando a gente conversa com as outras empresas, sobretudo empresas do setor de varejo, a gente vê que os bancos estão voltando a fomentar o setor, tá? Então, assim, esse ponto eu acho que é muito importante também. E segundo ponto muito importante, em crédito, é o que eu tinha comentado no começo. Em crédito, se você não vender o ativo, você recupera a rentabilidade ao longo da vida desse ativo. Entendeu? Então, o que nós da Arx fizemos aqui? Tá? Primeiro que a gente sempre foi extremamente diligente com o nosso caixa. Isso aqui vocês podem confrontar em qualquer lugar aí que vocês vão chegar nessa conclusão. A gente entrou no evento Lojas Americanas na Histeria Light com bastante caixa já. No começo do ano a gente já tinha uma perspectiva de um primário bastante aquecido. O que é primário? Quando a empresa vem captar dinheiro direto com o mercado de capitais. Então, o dinheiro do mercado de capitais vai para o bolso da empresa. Isso é o primário, tá? A gente já tinha uma expectativa de um primário bastante aquecido, tá? E mediante essa expectativa, a gente começou a fazer caixa já no começo do ano. Tal modo que na primeira semana do ano a gente já tinha feito um bi de caixa, tá? Então, a gente entrou no evento Americanas com muito caixa. E a estratégia que a gente adotou foi para manter essa posição de caixa confortável, né? Até porque também não tínhamos certeza qual que seria a dimensão dos resgates. Por enquanto está muito tranquilo aqui do lado da Arx, assim, a nossa posição de liquidez sequer mexeu. Diante dessa expectativa de um primário bastante aquecido, eu não vou mexer no meu caixa. Eu quero que o meu caixa continue elevado.
Aí a gente começou a vender alguns ativos com impacto sobre a posição de 0,2, 0,15, 0,2%, 0,15, e colocar no lugar ativos com impacto sobre a posição da ordem de 1,5%, 2%, tá? Você fala assim, porra, mas de onde vem essa diferença? Aí é um outro conceito muito importante que existe em crédito, pessoal, que é uma coisa que a gente tem muita diligência aqui dentro de casa. Duration, tá? Sempre que vocês escutarem esse termo duration, esse aqui é o termo mais importante que existe para crédito, tá? Duration é a sensibilidade do valor de um título à variação na taxa de juros, tá? Um exemplo numérico aqui para ficar muito claro. Um ativo com 2 anos de duration, para cada 1% que a taxa de juros variar, o preço deste ativo varia 2%, que é basicamente duration vezes a variação da taxa de juros, tá? Então, o que eu fazia? Eu vendia ativos curtos com duration muito baixa, tá? Com esse impacto negativo que eu comentei, e comprava ativos, comprei ativos com uma duration intermediária, que a gente também não gosta de ficar tomando muito risco de duration aqui, que a gente acha que é uma relação meio assimétrica, com uma duration intermediária na casa dos 2 anos, tá? Tal modo que eu consegui arbitrar dessa forma o mercado e amortizar um pouco os impactos esses impactos de marcação que a gente teve, né? E melhorar o carrego dos fundos, tá? E assim, sobretudo no Previdência, algumas coisas a gente gosta de destacar aqui, sobretudo no fundo de Previdência nosso, né? Assim, óbvio que ele foi afetado por esses impactos, como eu coloquei assim, a gente tinha Americanas, a gente tinha Light também, eu falei assim, porra, mas, Vitor, se todos esses problemas de Light já eram conhecidos pelo mercado, como você está colocando, por que vocês tinham então Light? Né? Eu acho que é uma pergunta óbvia aqui. E assim, a gente tinha Light porque a gente estruturou a nossa posição de Light da seguinte forma: 35% vence agora em maio desse ano e 55% vence em abril do ano que vem. De tal forma que 90% da nossa exposição total em Light vence até abril do ano que vem. E a gente fez isso justamente porque a gente acreditava que teria possibilidade de ter algum barulho no processo de renovação e a gente não queria ficar muito próximo ao vencimento da concessão, que é em 2026. E a gente colocou 90% da sua posição, tal modo que vencia 2 anos o vencimento da concessão. Tá? E assim, se não fosse lojas americanas, não tenho dúvida que o impacto em Light não teria sido 1/10 do que foi. Beleza, o papel poderia abrir para ser negociado ao invés de CDI mais 2,5, que era negociado antes, CDI mais 5, mais 7, mas é muito longe desse estrago que a gente está vendo que alguns gestores fizeram, porque saíram vendendo um ativo a qualquer preço. Que é o que eu estou falando, assim, FDIC Light. O que é o FDIC Light para vocês dimensionarem o quão esdrúxulo é o negócio? Tá? O FDIC Light é um fundo, né, que foi constituído onde você faz a cessão de um CEP, de uma residência, essa residência paga direto numa conta corrente onde a Light não tem acesso. O dinheiro dessa conta corrente é transferido para os cotistas desse fundo e o que sobrar, só depois de pagar o cotista desses fundos, é direcionado pela Light. Ou seja, a Light não tem acesso a nenhum recurso que vem dessas residências para o FDIC, para esse fundo, tá? E esse fundo foi vendido com 10% de desconto, nem risco Light é. A Fitch deu um downgrade nesse fundo de AAA para BB. De novo, não é risco Light, entendeu? Tão esdrúxulo que foi essa histeria gerada por Light, tá? E assim, a gente não vendeu ativo, a gente, de novo, assim, a gente preservou todos os ativos em carteira, a gente sentiu a marcação mercado aí que eu estou colocando aqui na tela, óbvio, né? Mas a gente não está tendo que vender ativo, então a gente está muito tranquilo que, assim, sobretudo no fundo de previdência, que é um horizonte mais longo, se a gente olhar, por exemplo, o nosso D0D1, nosso D0D1 sofreu muito menos que nossos outros fundos. Por quê? Fundo D0D1 é um fundo caixa. As pessoas movimentam bastante os recursos no fundo D0D1, então eu tenho que ter um apetite a risco menor no meu fundo D0D1. Ele tem que obrigatoriamente ter uma volatilidade muito menor que meus outros fundos. Então a gente faz a nossa alocação de tal forma que obedeça esses critérios à política de investimento desses fundos. O Denali Previdência, que é o nosso fundo mais conhecido de previdência, que eu imagino que seja o veículo que vocês comentaram, ele já é um perfil um pouco mais de longo prazo e acaba tolerando um pouco mais de risco. A gente for ver assim, mesmo com pandemia, que a gente, se vocês olharem lá, até posso colocar aqui um gráfico. Não sei, esse site aqui é legal para vocês compararem fundos. Não sei quem conhece, mas até colocar esse gráfico e mostrar as implicações da pandemia, que é basicamente o movimento que o Bernardo comentou, tá? Opa, desculpa, não tem lugar errado. Vamos pelo Google que é mais fácil.
É mais fácil mostrar com imagens que fica mais elucidativa aqui a dinâmica. Tá, isso aqui é o nosso fundo Denali e Previdência, desde o início, tá, pessoal? Olha o que aconteceu com esse fundo na pandemia. Ele chegou a rodar bem abaixo do CDI na pandemia. Não estou falando que isso vai acontecer, tá, pessoal? E olha como foi a recuperação desse fundo no pós-pandemia. E da onde veio essa recuperação? Basicamente, que a gente não teve que vender ativo, a gente preservou todos os ativos em carteira, então a gente fez jus essa remuneração, esse aumento da remuneração dos ativos de crédito e a normalização dos spreads de crédito, que é basicamente o movimento que tanto o Bernardo quanto o Arthur comentaram, que é esse movimento de fechamento aqui, tá? Então, é basicamente esse movimento de redução dos prêmios de risco que enseja nossa rentabilidade no pós-pandemia. Que aí você sai de uma situação onde o fundo estava muito abaixo do CDI para uma situação onde ele está muito acima do CDI. E se você olhar aqui mais ou menos junho, né, que olhando aqui a mesma data de corte, junho, julho, aqui quando os spreads já tinham reduzido bastante, o fundo saiu de algo em torno de, 75% do CDI, 75% do CDI para quase 200, 180% do CDI nessa janela de tempo. Tá? E essa é a rentabilidade do fundo hoje. Olha só o impacto de Light quando a gente olha uma janela longa desse fundo. De Light Lojas Americanas. Pequeno. Porque a gente tem uma carteira diversificada, a gente cumpre o nosso mandato, a gente entende que a nossa alocação está conforme o nosso mandato e a gente vai recuperar esses impactos ao longo da vida do fundo. Tá? Então é mais ou menos dessa forma que a gente está Vitor, vendo aqui o mercado de crédito. Pode falar, Marcelo. Marcelo aqui da Audaz, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. A gente tem bastante clientes nossos aqui participando da live, inclusive com patrimônio relevante aí na posição do ARX Denali, tá? Tá. Eu acho bacana a gente né, informar os clientes com relação a todo esse movimento que aconteceu, como vocês vêm colocando aí. E a gente recebe muita pergunta com relação ao que aconteceu com Americanas e o que pode acontecer, talvez, ou se o fundo tem posição comprada de Ambev, que pode acontecer no futuro Legal, por boa. conta do grupo, Legal, né? show. Ou, né? Como que está distribuído né, os títulos dentro do fundo, né? Mais para trazer, né, ali uma clareza, né, para os nossos clientes aí, clientes da RX também, para que eles possam entender de forma mais clara, né? Claro. E também trazer um pouco mais de tranquilidade com relação a todo esse movimento que, no meu ponto de vista, né, o que nós passamos lá na pandemia é um movimento extremamente pequeno por aquilo que a gente passou, né? E pode ser muito vantajoso, inclusive, com esses movimentos que vocês estão pegando aí na curva de juros, né? Perfeito. Acho que pode ser muito interessante aí, né? E trazer, né, para eles aí o máximo de informação possível também. Tá? Legal, show, perfeito, Marcelo, bons pontos. Primeiro ponto, assim, desculpa, pessoal, tô com um resfriado aí que tô desentupindo ainda, perdão. Com relação à Ambev, tá, assim, a Ambev não tem exposição no mercado de capitais brasileiro, tá, eu acho que o primeiro ponto, assim, para ficar muito claro, e assim, eu entendo que todo esse movimento que foi feito para cima de Ambev, bem como dos controladores, é muito mais uma estratégia jurídica do que qualquer outra forma, do que qualquer outra coisa, tá? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Assim, pensando do ponto de vista jurídico, estratégico, assim, você tem acionistas ali que são os miliardários, ali em cima de Americanas. Pô, o patrimônio dos caras juntos é 180 bi de real, entendeu? Então, assim, a gente tá falando com um aporte de 10 bi em Americanas, no final do dia é 2 anos de dividendo de Ambev, né? Então, assim, para você ter e lembrando assim, tudo que acontece na pessoa jurídica está limitado ali à pessoa jurídica. Você não pode acessar a pessoa física desde que não seja comprovado fraude. Por isso que a gente está vendo vários movimentos nesse sentido, onde bancos abrem esses processos de levantamento antecipado de prova, constituição antecipada de prova, que é justamente para você despersonificar a pessoa física ou jurídica e conseguir ir para cima da pessoa física. A partir do momento que você consegue comprovar que for fraude,
meu irmão, aí você consegue dragar os caras. Aí você tem muito mais enforcement em fazer os caras descer dinheiro da empresa. Os próprios bancos têm essa estratégia quando mencionam uma Ambev da vida ou demais investida dos caras. Fala assim, você não vai querer resolver o problema aqui que vocês também criaram? Beleza, boa sorte com a sua Ambev. Quero ver quem vai financiar a sua Ambev. Entendeu? Então, assim, eu entendo que tem muito mais uma estratégia nesse sentido do que qualquer outra coisa, tá? Assim, pensando em Ambev propriamente dita, não acessa o mercado de capitais brasileiro. O mercado de capitais brasileiro não tem exposição a dívidas da Ambev, tá? Isso é bem importante, é bem importante ficar claro. E, de novo, com relação à Americanas, a gente entende, assim, que já está num nível ridiculamente baixo e conservador. E, assim, vamos por cenário extremo. Vamos falar que esse papel vale a zero, vá a zero. Se esse papel for a zero, no Denali Previdência é 1 dia e meio de CDI, tá? Por isso que a gente, inclusive, esperou ter toda essa remarcação de lojas americanas para a gente reabrir o fundo, entendeu? A gente esperou sentir todos os impactos de loja americana e aí que a gente tomou a decisão de reabrir o fundo, porque quando a gente olha a situação de spread que eu coloquei aqui para vocês, entendeu? Entende que o cenário em termos estruturais não mudou nada, pô, a gente entende que está um cenário maravilhoso para você alocar, entendeu? Por isso que a gente tomou também a decisão de abrir os fundos, tá? E o que aconteceu de Light, de novo, é uma grande histeria, tá, pessoal? Assim, somos muito enfáticos nesse ponto. Diferentemente de lojas americanas, Light eu consigo quantificar com alto grau de certeza qual que é a minha recuperação. 100%. Na minha cabeça, se não for 100%, algo ridiculamente próximo a 100%, tá? Quanto lojas americanas, esse range que eu estou falando para vocês. Tudo mais constante, não havendo novas surpresas, deve ser algo em torno de 30% a 50%. Entendeu? É basicamente isso dessa forma que a gente vê, tá? E assim, implicações de lojas americanas para o nosso mercado, no primeiro momento, assim, setor de varejo. A gente conversou com o Magazine Luiza, conversou com o Via Varejo, conversamos com outras empresas do setor e assim, de novo, é um negócio que só as americanas faziam, tá? Essas outras empresas não faziam. Essas outras empresas fazem, de fato, a antecipação de recebível, o risco sacado. O que que é risco sacado no final do dia? Para aqueles que não sabem, tá? Eu vou lá, falo para o meu fornecedor, ó, vou te pagar daqui 90 dias. Abro um convênio no banco, onde o banco eu falo assim para o banco o seguinte, olha, eu pago aqui meus fornecedores daqui 90 dias, mas eu queria abrir esse convênio aqui para eles, caso eles queiram antecipar o dinheiro contra mim antes, você antecipa esse dinheiro para eles antes. Beleza, banco? Beleza, banco. Isso é risco sacado. O que a Americanas fazia, ela nunca pagava os bancos. Os bancos, eles não tinham não faziam carta de circularização, que isso é algo que também precisa ser investigado, né? E o sistema não conseguia ver qual era a exposição total em lojas americanas, entendeu? É basicamente essa história. Inclusive, os bancos não disponibilizavam, segundo a PwC, para elas cartas de circularização comprovando os créditos. Essa é a desculpa da PwC para ela não ter visto esse passivo das lojas americanas, tá? E isso só a loja americana faz, nenhum outro faz. Outra pergunta que a gente recebe com bastante frequência: qual que é o impacto das lojas americanas para o setor bancário, Marcelo? Aproveitando aí o seu gancho com lojas americanas, né? Que eu acho que é um ponto em pauta. Bastante limitado. Os bancos já divulgaram o resultado. Bradesco foi o mais impactado, mas mesmo assim reportou um resultado bastante robusto, né, pessoal? Não dá para negar. Assim, não entregou aquele ROI lá de próximo a 20%, mas mesmo assim veio um resultado bastante interessante. Itaú também, resultado bombástico. BTG, um melhor resultado da história, mesmo com o impacto de lojas americanas, né? Safra vai entregar 1,5 bi de lucro líquido. Daicoval também um dos melhores resultados da história deles, mesmo com o impacto em lojas americanas. Então a gente vê que o impacto para o mercado financeiro, para o mercado bancário brasileiro, foi bastante limitado também, né? O impacto que eu estou falando foi esse, foi basicamente, opa, aconteceu isso aqui, segura motor de crédito, vamos revisitar tudo, depois a gente volta a liberar crédito. Esse foi o impacto que aconteceu no limite, tá? Vitor, a qualidade dos créditos que é composto hoje dentro do Denali, tá? Se você puder falar para a gente aí, bem resumidamente, né, para que todo mundo Claro, tenha aí a... vamos lá. Eu só vou parar de dar share na minha tela aqui, porque se eu mostrar essa planilha aqui para vocês, meu compliance me demite por justa causa, mas eu vou falar aqui, verbalizar eu posso. Então, vamos lá, verbalizando aqui para vocês, uma database muito próxima, tá? Bem próxima. Então, vou passar por quebra de rating aqui, que eu acho que dá um dimensionamento melhor, tá? Então, assim, exposição total do Denali Previdência créditos entre duplo A e triplo A,
81,8% da carteira, tá? Isso aí, minto, vamos pegar aqui, entre AA- e AAA, que aí são ratings extremamente elevados, tá? 88,6% da carteira. Entre A+ e A-, outros 6,6% da carteira. Então, se eu somar tudo que eu tenho acima de A-, eu tenho 95,2% da carteira do Denali Previdência, tá? Aí, o que vem os outros créditos, tá? Tem alguns créditos aqui que a gente não tem rating, que é emissor que não tem um rating, mas continua tendo qualidade de crédito. A gente tem qualidade de crédito tão boa quanto um papel que tem um rating elevado, que esse é o perfil dos nossos fundos, tá? Então, assim, eventualmente eu tenho algum emissor aqui que é ligado a um grande grupo, por exemplo, uma Taesa que é a empresa de transmissão de energia. Ela tem uma empresa de energia embaixo dela. Essa empresa de energia embaixo dela não obrigatoriamente tem rating, entendeu? Se ela não tiver rating, porra, é uma transmissora de energia performada, ligada à Taesa, que, porra, talvez seja o risco de crédito mais prime que existe no mercado brasileiro, entendeu? Ela entra como sem rating aqui, tá? E outros tipos de emissores também. É esse o conceito aqui do sem rating, tá? E eu tenho 1,9%, eu tenho, somando aqui os papéis classificados ali na casa do BBB, eu tenho 2,4% da carteira, sendo que aqui o grosso disso aqui é Banco Omni, Agibank, que são bons bancos, que são bancos muito pequenos, eles são bastante penalizados no rating devido ao porte, tá? Mas são operações relativamente curtas. Deixa eu pegar aqui. Quem são todos eles? Tá, beleza. Enquanto você busca aí, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, pode enviar para os seus assessores que a gente reporta a pergunta para o pessoal. Às vezes o pessoal tem vergonha de perguntar no ao vivo aqui, pode mandar para a gente aqui que a gente reposta a pergunta para o Vitor e para o Bernardo ali, tá joia? Só respondendo, pessoal. Tá, o outro, GPA. Pão de Açúcar, tá? Recebeu um downgrade pela S&P por causa do Cassino, sendo que ele não depende nada do Cassino, entendeu? Então, como a S&P deu um downgrade lá no Cassino para C, se eu não me engano, ela também deu um downgrade aqui na subsidiária no GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, para BBB, mas assim, na minha visão, esse crédito não é BBB. E assim, ponto importante, quando a gente classifica por esses ratings, tá, pessoal? O Pão de Açúcar, por exemplo, tem rating em duas agências de rating. Uma delas classifica como BBB e a outra, se não me engano, é na casa do AA. A gente sempre considera o pior rating entre as agências de rating, tá? Que a nossa visão de rating aqui, a gente busca ser mais conservador. Então, o outro aqui que a gente tem é GPA também, tá? Então, é basicamente Omni, Agibank, GPA, e a gente tem a construtora Tenda, mas isso aí é muito pouco, tá? A Tenda, que foi uma empresa, por exemplo, que a gente renegociou a dívida na metade do ano passado. Tá? E é um negócio assim bizarro, porque assim, se a gente for ver o que aconteceu com Tenda na metade do ano passado, o que aconteceu com ela? Os custos de construção explodiram, ela tinha um pipeline de venda ali que não conseguia mais cobrir o custo de construção dela, né? Tal modo que a margem dela foi extremamente corroída e aumentou bastante a alavancagem da empresa. E o que a gente fez aqui? Mesma história, puxamos garantia para dentro da operação, falando para a empresa, olha, você vai parar de crescer, você vai crescer bem menos para você desalavancar e gerar caixa, porque a partir do momento que ela para de crescer, ela começa a recolher caixa e não ficar investindo caixa na construção na atividade dela, e vai limitar qualquer possibilidade de subir dividendo. Dividendo, a redução de capital, qualquer coisa. Não pode tirar mais dinheiro dentro dessa empresa, entendeu? Foi isso que a gente fez aqui, de novo. O papel aqui de Tenda, por exemplo, saiu de CDI mais 2 para CDI mais 8, 9. E, na minha opinião, um negócio muito mais sério aconteceu Tenda do que Light, que se você for ver na equivalência, Light hoje opera CDI mais 40. Entendeu? Então, por isso que a gente fala que foi grande histeria. E Tenda. Esses são os BBB que a gente tem aqui dentro do fundo hoje, tá? Então, assim, de novo, de A menos a AAA, 95% da nossa carteira, e os BBB que tem na carteira são esses aqui que eu comentei com vocês. Tá? Então, de novo, carteira de excelente qualidade do Denali Previdência aqui, tá? Legal, Tony. Se alguém quiser ali fazer alguma pergunta, Vamos lá, pessoal, tem até meia-noite aí, sem pressa. pode levantar a mão, escrever no chat aqui, ou passar para a gente. E só complementando ali, que quando eu puxei ele tá falando do spread,
acabou que o Bernardo chegou no ponto que eu queria chegar, que era em relação ao horizonte e fechamento desses prédios, né? Então, aproveitar, às vezes, depende do horizonte Legal. do investimento, aproveitar, porque agora, quando começar a fechar esses prédios, aí que a gente vai ter aquelas rentabilidades, naquela Perfeito. comparativo que eu fiz ali, né? Show. Perfeito, Arthur. Assim, qual que é a nossa visão para o mercado de crédito, tá, pessoal? Assim, a gente entende que agora o mercado de crédito está num período de acomodação, tá? A analogia que eu gosto de fazer é a mesma coisa que você pegar e jogar uma pedra na piscina, entendeu? Tem aquele primeiro choque, a primeira onda mais alta, depois vem ondas menores, tá? Então, assim, a gente está num período de acomodação ainda, que, assim, foram impactos significativos que a indústria teve, né, em termos de rentabilidade. Eu acho que isso, assim, olhando o copo meio cheio, um processo importante ali para o amadurecimento dos investidores entenderem melhor o produto também, entender que é um produto que, vez ou outra, apresenta alguma volatilidade, mas em linhas gerais, a volatilidade dele é infinitamente inferior às demais classes de ativos, tá? E hoje a gente está nesse período de acomodação, tá, pessoal? Eu entendo assim que os próximos 15 dias aí, eu acho que 10, 15 dias aí serão períodos ali de volatilidade ainda, porque o que acontece, né? Existe uma certa defasagem da Anbima, né, que é o autorregulador que é responsável pela marcação a mercado dos ativos, é o que dá os preços de referência que o mercado segue, para os preços praticados no mercado de capitais, tá? Então, assim, essa defasagem diminuiu bastante essa semana, tanto é que se a gente olhar os impactos que a gente teve na rentabilidade dos fundos do Denali Previdência, por exemplo, ao longo dos últimos 3 dias, não foi Light, não foi Americanas, não foi nada. Foi basicamente esse movimento ali de abertura dos spreads que a gente colocou, tá? Então, voltando para aquele gráfico lá, que para ficar muito claro, se a gente olhar os impactos de rentabilidade que a gente teve no Denali Previdência, deixa eu só tirar isso aqui. No Denali Previdência, aqui ao longo desses dias, não foi Light, não foi Americanas, não foi nada. Foi essa abertura de spread aqui que impactou negativamente a rentabilidade do fundo. Que é isso que eu estou falando. A marcação a mercado está se aproximando aos níveis que estão sendo praticados no mercado secundário, tá? Então, assim, antes essa defasagem estava muito grande, há 3, 4 dias atrás, eu diria que estava na casa ali de 50, 70 pontos, 0,50%, 0,70%. Hoje está na casa de 0,15%, 0,10%. Então já está muito próximo à realidade essa marcação ao mercado. Tá? A partir do momento que você tem essa acomodação dos spreads, você não vai precisar nem ver um fechamento de spread para ver os fundos voltarem a rodar bem. Porque assim, isso aqui era vamos tomar esse gráfico como exemplo. Isso aqui era a rentabilidade corrente que existia na carteira em 11/1, que era 1,82%, CDI mais 1,82%. A rentabilidade corrente que tem dentro do fundo hoje seria esse 2,76%. 2,76%. Ou seja, se a gente fizer sobre o CDI, vai, 3,75, 2,76. É boa essas improvisadas aqui. Próxima vez eu faço uns gráficozinhos, uns Excel mais bonitinho, pessoal. Peço perdão aí pelo improviso. Ó, a gente está falando que eu saio numa situação onde a minha carteira de crédito rodava antes a 113,23% do CDI. Vou colocar mais um só para não confundir ninguém. Eu saio numa situação onde minha carteira rodava a 113,2% do CDI para uma situação onde a minha carteira roda a 120,1% do CDI. Então é isso que eu estou falando assim. Esse movimento de abertura do spread eu vou capturar ao longo da vida do ativo. Me agrega performance no fundo. Então, assim, a partir do momento que eu pare de ter marcações a mercado punitivas ou abertura do spread de crédito, minha carteira começa a rodar isso, sem ter fechamento de spread, entendeu? E a partir do momento que eu tenha fechamentos de spread, aí a minha rentabilidade supera isso. Por isso, muitas vezes é importante a gente entender a rentabilidade do fundo, que assim, muitas vezes assim, pô, qual que é a rentabilidade corrente do seu fundo? Ah, 110. Mas, porra, por que seu fundo entregou 120? Basicamente pelo fechamento de spreads. Porque quando eu tenho um fechamento de spread, eu aproprio hoje dessa rentabilidade futura. Quando eu tenho uma abertura de spread, o que acontece no final do dia? Eu estou abdicando de hoje eu estou abdicando hoje numa rentabilidade futura. Essa rentabilidade vem no futuro, mas estou abrindo mão dela hoje, na abertura de spread. Quando o fechamento de spread, eu estou apropriando dessa rentabilidade futura hoje, mas eu abro mão dela no futuro. Não vou fazer jus dela no futuro com o carrego dos meus ativos. Beleza, até aproveitando então. Só rapidinho, Arthur.
Só para complementar aqui, Vitor, o cliente perguntou e você conseguiu, eu acho que você foi muito claro na pergunta que ele colocou aqui para mim, em quanto tempo, dias ou meses, né, que vocês esperam aí para que o Denali volte a ter os rendimentos normais, tá? E além disso, eu também, até para complementar a pergunta, né, e aí você também respondeu aí, mas qualquer coisa só para dar uma ênfase maior, a questão dessas movimentações que você fez exatamente por conta desse movimento de mercado com relação aos spreads, o fundo ele pode também se beneficiar, né, com as novas estruturas que vocês montaram. Vai. Não, ele Então, vai se beneficiar. Vai. Perfeito. Então é mais Vai. para ter para que os clientes possam de fato ali entender que todo esse movimento se deu por um fato pontual, né? E que esse movimento ainda pode ser muito benéfico para os clientes que mantiveram os investimentos dentro do produto, né? Justamente por conta desses movimentos que vocês estão fazendo aí, por conta dos spreads, né? Eu acho que seria mais ou menos isso mesmo, né? E o tempo, né? Que você acredita que isso pode voltar à normalidade. Perfeito. Assim, de novo, eu acho assim, os próximos 15 dias, tá, pessoal? Acho que é bem importante vocês terem em mente que vão ser dias de volatilidade, porque ainda está havendo essa acomodação no mercado de crédito, tá? Assim, eu espero volatilidade nos próximos dias, nos próximos 15 dias. Então, é basicamente essa semana e pós-carnaval ali, a semana do carnaval ali que vai ser mais curta, tá? Vão ser semanas que eu acredito que vai ter volatilidade. A partir dali, a minha expectativa, tudo mais constante, é de que você comece a ver uma rentabilidade mais normalizada, se aproximando ao carrego, a rentabilidade corrente do fundo, tá? Que no caso da análise previdência deve estar algo hoje em próximo a 112, 113 do CDI, líquido de taxa de administração, tá? Então, assim, você deve ver o fundo se aproximando disso, voltando a entregar isso lá na frente. Isso vai ser a rentabilidade corrente. Aí, o que vai fazer o fundo superar essa rentabilidade corrente? Eu acho que isso vai ser algo que vai demorar um pouquinho mais, tá? Por quê? Lembrando assim, muitos investidores assim são bastante ariscos à volatilidade, sobretudo o fundo D0D1, que eu acho que o fundo D0D1 tem que ter pouca volatilidade, né? E assim, fundo D0D1 é bastante relevante na nossa indústria, eles estão sofrendo, alguns fundos D0D1 têm sofrido bastante resgate, esses gestores têm tido que vender ativos para fazer liquidez, tá? Então assim, é um processo, né, por etapas. Então, primeiro processo, primeiro movimento, acomodação dos spreads, acomodação do mercado de crédito, tá? Segundo movimento, maior constância na rentabilidade dos fundos, diminuição da volatilidade, você vai começar a ver maior constância na rentabilidade dos fundos. Automaticamente, os investidores vão começar a tomar mais confiança, a poeira vai começar a baixar, o nível de resgate vai diminuindo, a gente já viveu isso N vezes, o nível de resgate vai diminuindo, outros investidores vão essa classe de ativo vai saltar os olhos, porque sim, vai ter uma relação risco-retorno muito interessante. Aí volta o fluxo para a indústria, voltando o fluxo para a indústria, os gestores vão ter que alocar esses recursos e automaticamente você começa uma compressão dos spreads novamente, e aí você começa a entregar uma rentabilidade acima da rentabilidade corrente do fundo. Esse é o ciclo do nosso mercado, como funciona, tá? Assim, como não foi um evento tão dramático como a pandemia foi, por isso que eu falo, a minha expectativa é que ao longo dos próximos 15 dias a gente tenha essa acomodação. Daí, dali para frente, eu acho que a gente vai entregar uma rentabilidade acima de 100% do CDI. Tá? Vai começar com mais constância, vai voltar a entregar uma rentabilidade com certa constância acima de 100% do CDI, próxima à rentabilidade corrente. Aí, quem sabe, daqui um mês e meio, 2, volte a ter aportes na nossa indústria da forma que estava havendo até então, né? E aí a compressão dos spreads, aí começa a entregar uma rentabilidade corrente muito acima, ou melhor, uma rentabilidade muito acima da rentabilidade corrente ou do carrego do fundo, tá? Então, assim, a minha expectativa é essa, tá, Marcelo? Assim, sendo 100% transparente contigo, tá? Então, coisa de 15, 20 Não, dias, muito eu acho bom. que diminui volatilidade drasticamente. Exato. Muito bom, muito bom. Acho que deu para ter uma visão mais ampla aí das oportunidades que a gente tem, né? Seria precipitado a gente fazer um movimento. A gente sempre, né, tenta apaziguar, tenta trazer um pouco mais de tranquilidade para o cliente, mas ouvindo isso do gestor do fundo traz ainda mais tranquilidade e uma expectativa muito positiva para o futuro próximo, né? Estamos falando em um mês, 2 meses aí, né? Nada de muito além disso. Perfeito. Mas legal, muito, muito bom a explicação, Vitor. Arthur, quiser continuar aí?
Beleza, eu ia pegar até esse gancho aí da normalização, Vitor, e entender um pouco, às vezes, da própria, vamos falar aqui, mais do fundo de previdência, tá? Que é o que a gente está ali, mais, vamos falar assim, maior quantidade de clientes alocados, né? Temos um patrimônio considerável ali, né? E nesse sentido, como que está basicamente o fluxo em relação à previdência que vocês estão vendo? Você Tá. comentou que não está tendo muito resgate, mas os investidores estão, como reabriu ali, né, há pouco tempo, está tendo uma boa captação? Por quê? Por que que eu pontuo essa pergunta? Porque daí, com a entrada de recursos, você consegue até aproveitar melhor essa Uhum, abertura de spread, ou seja, sim, para quem? Então, se você tem assim, uma entrada maior do que uma saída, você consegue alocar nesses spreads que estão melhores, você vai, né, ter ali uma recuperação até ainda maior, que foi o que você comentou ali em relação à perfeito, rentabilidade. perfeito. Então, mas Assim, esse ponto aí. só um parênteses com relação a isso, eu não necessariamente preciso que o meu fundo cresça. Assim, só esse movimento de oxigenação da carteira e realocação da carteira, eu consigo capturar esse movimento, é o que a gente tem gasto bastante tempo aqui, energia fazendo, tá? Então, assim, com relação ao Denali Previdência propriamente dito, antes da Americanas, o PL do fundo estava algo em torno de 6,250 bi. Algo em torno disso. Bernardo, que me corrija ali se eu estiver falando É isso, né, Bernardo? Perfeito. É, Perfeito. Hoje, o PL dele está 6,161 bi, tá? Então, assim, praticamente não teve resgate. A minha posição de caixa no fundo hoje é 15,7%. Antes do evento Americanas, era algo em torno de 15%. Pouco abaixo de 15,7%. Ou seja, meu caixa, e é exatamente o que eu estou falando para vocês, e assim, as minhas ações estão em linha com o meu discurso. Minha posição em caixa continua intacta. Tudo que eu fiz nele foi tentar oxigenar a carteira para aumentar a rentabilidade corrente do fundo e capturar esse fechamento de spreads lá na frente. Por que eu quero manter essa rentabilidade intacta? Porque eu também estou olhando o primário, que vai vir a taxas maiores. A gente já está conversando com o banco. Vou dar um exemplo aqui, própria Taesa, que é o que eu estou usando de exemplo. Taesa saiu uma notícia hoje que ela aprovou a emissão de 1 bi de reais. Essa dívida vai vir 2 anos a CDI mais 1,60. Antes de Americanas, Taesa emitia 5 anos bullet. Bullet quer dizer que todo pagamento é feito no vencimento, tá? Daqui 5 anos, a CDI mais 1,40. Ela está emitindo 2 anos a 1,60, tá? Para vocês terem uma ideia aí por isso que a gente fala que o primário está bastante atrativo, entendeu? E a gente pretende também fazer jus desse primário, por isso que a gente tem mantido a nossa posição de liquidez, tá? Assim, de fato, a gente viu uma aceleração nos resgates, eu diria que hoje deve estar algo próximo a 2 vezes do que era antes da Americana, ou duas vezes e meia antes do que era Americanas, tá? A gente tem uma grande vantagem aqui que 50% do nosso passivo total, ou melhor, é que passivo, quando a gente fala passivo, nossa visão aqui são os investidores do nosso fundo, né? Então, 50% dos investidores dos nossos fundos são previdência, outros 15% infraestrutura, só 15% dos nossos investidores estão do nosso EUM, melhor colocar assim, nosso EUM é fundo D0D1, tá? Que é um fundo com passivo mais volátil, digamos assim, né? Com EUM mais volátil. Então, isso nos dá bastante tranquilidade para trabalhar nesse sentido, tá? A captação ainda está bastante tímida em todas as classes de ativos, né? É óbvio, né? Com esse news flow que está aí todo dia, é natural que os investidores estejam mais avessos a riscos e mais preocupados com crédito privado. Reconheço, não tem como negar. Entendo também o momento e, de novo, assim, não sou eu que vou ficar atacando pedra em jornalista. Eu acho que eles estão no papel deles, eles vivem de clique, de vender notícia, vender headline, então estão no papel dele. Mas acho que tem que ter um cuidado só na hora que a gente vê esses headline e analisa essas notícias, né? Que fica querendo criar causalidades onde não existem, tá? Esse é meu único ponto, tá? E assim, de novo, acho que questão de tempo aí, a poeira baixando, o news flow começa a diminuir, né? E aí vão começar a olhar não só para os lados negativos do que aconteceu, mas eventualmente começar a olhar a atratividade dessa modalidade de investimento, que é aquele negócio, né, pessoal? Vamos ser pragmáticos aqui. Toda crise termina quando os ativos ficam baratos demais, né? E assim, a gente está num nível de preço aqui onde tem 4 tesouraria comprando ativo no mercado. Então a gente já está num nível, assim, o mercado de capitais, qual que é a grande vantagem do mercado de capitais para as empresas? Que o crédito do mercado de capitais é mais barato que o crédito bancário. Entendeu? É assim, e está num nível de prêmio onde os bancos estão comprando o nosso mercado. Entendeu? Então, assim, por isso que a gente fala que meio que já chegou ali. Se não está no teto, está muito próximo ao teto da abertura de spread, porque os bancos estão comprando o nosso mercado. Entendeu?
faz sentido para eles alocarem nesses níveis de preço que chegou ao nosso mercado, tá? Então é basicamente Ô, isso. Vitor, Pode falar. eu quase perdi uma pergunta aqui do cliente, porque eu estava vendo no WhatsApp e daí um cliente mandou aqui Deixa eu ver aqui. no próprio chat aqui. Eu acho, não sei se ele fica aberto ou se manda só para mim. Acho que não sei se foi Acho que abriu direcionado. aqui. Abriu sim. Marcelo, entendo que a normalização do prédio não vai Isso. cover. É isso. Você Deixa eu só ler aqui. consegue... a sensação, talvez, que os nossos clientes tenham, né? Qual que é? Mesmo o impacto que teve no fundo nesse momento, tá? Qual a expectativa de vocês que a gente consiga recuperar, né? E Tá, do se impacto negativo. isso, Tá, dentro desse, a normalização vai voltar entendi a agora. ficar normalizada e esse impacto que teve nesse período, quanto tempo vocês acreditam que pode chegar para retomar diante, vou tirar do fundo e vou colocar num 100% de título público e ali eu estou tranquilo porque ele vai me dar um 99, 98% do CDI, tá? Para buscar essa perda que teve nesse momento. Eu acho que foi mais ou menos Não, essa agora entendi a pergunta. Agora entendi a pergunta. dor do Não, cliente. E ficou só claro. para complementar, já para depois não te interromper novamente, aí chegou uma outra pergunta para mim aqui pelo WhatsApp. O que vocês enxergam, tá, com risco futuro em função do governo, tá? Diante aí do cenário político. Tá. Deixa eu só fazer uma continha rápida aqui para não. Melhor que ficar dando chute no meio de campo aqui. Só um minutinho para responder a pergunta com mais embasamento. Só complementando que esse spread que ele mostrou, né, não é do fundo, é do mercado, né, Vitor Bernardo? Isso. Então É isso do mercado. Eu quis dar impactou uma visão do mercado e total. Isso aí. perfeito. Então Isso aí. assim, outros fundos de crédito privado também foram impactados ali. Não sei se os clientes às vezes têm mais de algum investimento em crédito privado. Às vezes cliente mesmo que tem, a gente tem alguns casos clientes que têm a própria debênture da Light, né, em carteira, também sofreram esse impacto aí com agora também marcação ao mercado. Tá, vamos lá. Assim, de novo, não havendo novos movimentos de remarcação, de marcação ao mercado, etc., só pelo carrego do fundo, eu devo recuperar esse impacto aí em torno de 4, 5 meses, tá? Essa rentabilidade aí pelo carrego do fundo, tá? Esse impacto. É óbvio que aí depende dessa questão que eu comentei da normalização do mercado de capitais, em qual velocidade vai ser o fechamento de spread, entendeu? Então, assim, tomando como base aquilo lá que eu comentei com vocês, vamos lá. Vamos olhar aqui o período da pandemia, né? Que foi uma abertura de spread bem. O que devolveu o impacto da pandemia foi o fechamento do spread de mercado. Tá? Então, aqui, por exemplo, em março 20, eu tinha 4,53, né? Depois a gente apanhou aqui 4,53, né? Então, fui recuperar meus 4,53 2 meses depois, em maio. É basicamente isso aqui, 2 meses, tá? Então, assim, isso aqui eu só recuperei rápido dessa forma, digamos assim, por conta do fechamento dos spreads, tá? Se não fosse o fechamento dos spreads, teria recuperado mais devagar, entendeu? Então, assim, o que eu posso falar? Se não houver fechamento de spread, só com a rentabilidade contratada que eu tenho na carteira, é coisa de 4 meses, tá? Então, assim, a minha expectativa é que o mercado normalize antes e que os spreads comecem a andar antes. Se os spreads começarem a andar antes, aí eu recupero antes a rentabilidade, tá? Então é basicamente isso. Então, assim, aqui mostrando só, aqui na pandemia, por exemplo, que eu tive um impacto muito maior, foi coisa de 2 meses para recuperar o ponto inicial. Tá? Eu acho que era essa a pergunta. Se eu entendi direito, era essa a dúvida, né? Então, assim, na pandemia, por exemplo, para voltar ao ponto antes da pandemia, foram 2 meses graças ao fechamento de spread. Aqui eu espero que os fechamentos de spread, que o mercado normalize antes do que foi na pandemia, eu comece a ver algum fechamento de spread antes também, entendeu? Aí eu recupero antes essa rentabilidade, tá? Acho que foi o Paulo Roberto que fez a pergunta. Paulo Roberto, se eu não respondi sua pergunta, questiona aí de novo, por favor. Isso. E a questão aí também, que veio para mim aqui pelo WhatsApp, com relação ao risco do governo aí em movimentar todo esse cenário aí de crédito privado também. Tá, legal. Essa pergunta é difícil. Eu posso deixar ela um pouco mais difícil? Claro.
não só também em relação ao governo, mas você já explicou ali em relação ao que foi o impacto no fundo, mas em relação ao mercado de crédito privado também, que acaba sendo bem correlacionado, não tanto ao governo, mas a gente, não sei, pode ser proporcional ao governo ou juros altos, mas dado a classe de crédito, né? Se algumas empresas podem vir, e acho que é uma das dúvidas mais recorrentes, que isso não seja um efeito, é, uma cascata, né? Isso que a gente Ah, vê, sim, pô, sim, sim, esse é aqui efeito é cadeia. cadeia, isso, Isso. a ponta do iceberg foi Americanas, agora é Light, e acho que é isso que é o sentimento que a gente vê de Claro, alguns clientes e é também, né? esse o ponto que eu tô querendo colocar, assim, tentando, eu tô sendo até redundante, tentando ser enfático, assim. Lojas Americanas foi um negócio isolado, foi fraude. Não tem outra descrição. Alguém foi favorecido ali, é óbvio. Assim, com certeza mais de uma pessoa, não cabe a mim ficar julgando, entendeu? Mas é óbvio que pessoas foram favorecidas ali. Ponto. Precisa ser investigado, foi fraude, tá? E assim, acontece uma vez a cada 10 anos, nos Estados Unidos também acontece, em qualquer lugar no mundo acontece, que no Brasil a última tinha sido o Banco Pan em 2015, agora foi Lojas Americanas em 2023, tá? Então, fatalmente, isso vai acontecer em algum intervalo de tempo, e isso aí é fruto do amadurecimento do mercado de capitais também, tá? Porque a gente tem que olhar também as implicações disso para o mercado de capitais. Por causa disso que aconteceu com Americanas, reguladores vão começar a olhar com mais cuidado ao disclosure de informações, sobretudo de risco sacado. Isso vai servir também de aprendizado para a auditoria, como fazer o trabalho delas de forma mais pertinente, não deixar passar um boizinho de 20 bi de reais, entendeu? E assim por diante. Então, vão ter implicações benéficas regulatórias em todos os sentidos, tá? Então, assim, é uma evolução do mercado de capitais, tá? A loja americana a gente tem muito claro aqui que foi um evento isolado. Light, de novo, sou muito enfático nesse ponto, vou continuar sendo. Foi uma grande histeria. Não teve nada de novo de Light. Light não deu default. Light não fez nada, ela só contratou um assessor financeiro para ajudar ela na decisão mais importante da vida corporativa da empresa, que é a renovação antecipada ou não das concessões e em quais circunstâncias. Não tem nada de errado nisso. No limite, eu vejo com bons olhos, entendeu? Que é uma decisão extremamente importante. E assim, eu não acho que a empresa está errada em falar, olha, se for para manter as mesmas condições, eu devolvo a concessão e você me dá os meus 10,1 bi. Assim, do ponto de vista da empresa, eu faria exatamente a mesma coisa. Entendeu? Essa concessão nas condições atuais destrói valor. Ela tem 10,1 bi para receber, que paga todo mundo e sobra dinheiro para os acionistas. Pô, e vamos lá. É uma situação negocial. Assim, você tem uma bagatela de 10,1 bi para receber. Você não vai usar isso a seu favor para sair em condições melhores dessa renegociação? Dessa negociação? Pô, eu sem ter nada, estou blefando em qualquer negociação para conseguir sair em condições melhores. Eu acho que todo mundo aqui é assim. Imagina você tem 10,1 bi para receber, entendeu? Então, assim, sendo muito enfático nesse ponto, Light é um negócio que, assim, na nossa cabeça não foi inconcebível o movimento do mercado. Foi uma grande histeria que aconteceu, tá? E assim, esse juros elevado, como eu já disse no começo da conversa, assim, vai ser exatamente a mesma dinâmica que a gente viu no passado. Algumas empresas, o que a gente entende como cenário, o pior cenário aqui, algumas empresas vão procurar a gente e falar assim, puta, então, RX, ARX, a gente não consegue entregar aquela alavancagem 3,5 vezes esse ano, a gente vai entregar 4 vezes. Me dá um waiver até o final do ano que vem. Daí eu vou falar assim, puta, empresa XPTO, sabe como é que é? Isso aqui é um contrato. Entendeu? E como é um contrato, eu preciso ter mais garantia que você vai cumprir o que está nesse contrato, uma vez que você já não cumpriu. Então, vem cá, me dá essa garantia. Vem cá, você não vai ficar tirando dinheiro dentro dessa empresa. E assim por diante. É uma questão negocial. É um problema pontual que é endereçável. Isso acontece o tempo inteiro no nosso mercado. Aconteceu no ano passado, vai acontecer esse ano, aconteceu em 2020, aconteceu em 2019, aconteceu em 2018, 17, 16, 15, 14, 13. Todo ano acontece. Entendeu? Ainda mais em juros altos, porque você tem um esforço, um gasto de caixa maior com o pagamento dos juros. Mas assim, as empresas que acessam o nosso mercado são as empresas que estão melhor preparadas e em melhores condições para atravessar o nosso mercado, tá? E assim, indo a questão assim, riscos para o setor. Então assim, quais são os setores mais impactados por essa conjuntura atual que a gente está vivendo? De longe, setor de varejo e construção civil.
O que nós fizemos ao longo do ano passado? Reduzimos a nossa exposição no setor de varejo e construção civil. Infelizmente, não conseguimos reduzir na velocidade que gostaríamos, mas hoje nossa exposição em velocidade que eu gostaria, eu quero dizer zerar mesmo, tá? Que o nosso desejo era, de fato, entrar nesse ano zerado nesses dois setores. Mas, assim, hoje a gente reduziu essas exposições primeiro. As empresas que a gente entendia mais vulneráveis, a gente já zerou. Cury zerou, Trisul quase zerou. Trisul tem uma posição de 0,1% nos fundos, praticamente nada. Praticamente zerei. Direcional zeramos. Direcional zeramos, Trisul zeramos, o que mais? A gente acabou zerando Cirela por uma questão de preço também, que a gente achava que tinha pouco prêmio. E o que sobrou na carteira? MRV, que é líder do setor, e Tenda, que a gente tem uma estrutura bastante colateralizada hoje. Isso que é o que sobrou de construção civil. Varejo, o que a gente tinha de varejo? Via Varejo, que a gente reduziu muito ano passado. Magazine Luiza, que a gente tem uma exposição relativamente pequena, e a gente tinha Americanas. E Americanas foi essa fraude, tá? E assim, se tem alguém que é favorecido com a bancarrota de lojas americanas, sem dúvida é Magazine Luiza e Via Varejo. Esses dois saem fortalecidos da brincadeira, entendeu? E assim, e de todas as varejistas, essas grandes varejistas é quem estão melhor preparados para atravessar esse cenário macroeconômico mais desafiador. Um monte de gente menor, um monte de gente pequena vai quebrar antes. E aí os caras pegam o mercado mais limpo lá na frente para consolidar o mercado, como a gente já viu N vezes acontecer no mercado brasileiro, tá? Então, esses são os setores mais expostos. Outros grandes setores que acessam o nosso mercado: setor regulado, energia, construção e concessão rodoviária. Putz, esses setores estão extremamente. E saneamento, né? Esses três setores estão extremamente blindados, protegidos por contrato e receita reajustada anualmente pelo IPCA. Tem acesso a N fontes de financiamento subsidiados, saneamento para todos da Caixa Econômica Federal, que é repassador, mas é BNDES, já disse, né? BNDES, um dos principais financiadores desses setores, amplo acesso ao mercado de capitais, também bancário, nem se fala, e também tem acesso ao mercado offshore, entendeu? Também é um setor extremamente blindado. Setor bancário brasileiro é um setor ultra resiliente, conservador, assim, pô, a regulamentação garante um alinhamento ímpar, né? Que até brinco assim, pô, o pior banco é melhor acaba sendo até melhor que a melhor empresa, porque o que a regulamentação bancária diz? Qualquer problema que a instituição financeira tiver, diretoria e acionista responde até o limite do patrimônio. Não interessa. Entendeu? Então, assim, os caras estão 100% alinhados. Com banco não se brinca, com banco não faz cagada. Por isso que Banco Pan lá atrás, quando fez a fraude, o Silvio Santos teve que dar todas as empresas dele, SBT, aquela de perfume que eu não lembro mais o nome, entre outras empresas, tudo em garantia para o Banco Central. Para o cara dar uma colherzinha de chá ali para conseguir contornar a situação do Banco Pan. Entendeu? Então, esse é outro setor que tem bastante exposição no nosso mercado bancário. Setores de ativo real, que é setores de locação de veículos também, que a gente tem bastante exposição, que acessam bastante o mercado. É ativo real, entendeu? Assim, pô, e ativo líquido. No limite, o cara vai vender um carro, ele precisa fazer caixa, ele vende carro lá com 10, 15, 20% de desconto, beleza. Para o pessoal de ações, de equity, é horroroso. Mas para a gente de crédito, o importante é a caixa, porra, gera caixa e paga as dívidas. E assim, você vai olhar a base de ativo desse cara, ativo real, líquido, carro, cobre com folga todo o endividamento da empresa, entendeu? Então, assim, são setores e empresas bastante robustos, né? Então, assim, eu acho que a grande discussão que existe com relação ao risco desse governo ou não, eu acho que o primeiro ponto, assim, esse governo está no início, né? Então, assim, não cabe a mim ficar fazendo juízo de valor também. A gente trabalha com o cenário que a gente tem. O governo eleito está no início. Então, assim, eu entendo que ainda está naquela pegada de ficar verbalizando muito para o seu público, né? A gente acabou de ter o time de ministros anunciado, nem formaram equipe ainda, entendeu? O Haddad está começando a dar uma pincelada o que vai ser direcionamento macroeconômico. A gente sabe que a política monetária está totalmente dependente do que vai ser a política fiscal desse país, né? E assim, a gente também sabe que esse país não pode ficar com muito tempo com juros na casa que está, senão o país vai entrar em recessão, entendeu? Então, assim, eu acho que em algum momento vai ter que ter uma convergência do fiscal e do monetário para as coisas começarem a andar a favor de todo mundo, entendeu? Então, assim, me parece que tanto Haddad quanto Roberto Campos Neto, eles estão abertos ao diálogo. Óbvio, todo mundo vai ficar verbalizando, quer falar para o seu público, quer chamar a atenção do seu público, mas, assim, eu acho que no limite as pessoas querem um país para governar também, entendeu? Então, assim, eu acho que o grande risco que a gente tem aqui é esses juros ficar nesses níveis por mais tempo. E se esses juros permanecerem nesses níveis por mais tempo, as empresas que acessam o nosso mercado são as preferidas para passar por esse período. A gente já viu isso na época Dilma, entendeu? Pô, a época Dilma, olha como todas as empresas que acessam o nosso mercado passaram para a época Dilma,
Quantas quebras dessas empresas vocês viram? Entendeu? Foi basicamente o que teve de quebra naquele período. Foram basicamente as construtoras. Por que elas quebraram? Porque elas dependiam do governo. Toda a receita delas era provida por projetos do governo. Teve quebradeira no setor elétrico? Não. Teve quebradeira no setor de bens capitais? Não. Teve quebradeira no setor de saneamento? Não. Teve quebradeira no setor rodoviário? Não. Teve quebradeira no varejo, das empresas que acessam o nosso mercado de varejo? Não. Entendeu? Então, assim, são as empresas campeãs do mercado nacional, entendeu? Óbvio que a aversão a risco fica maior, etc., o custo do crédito sobe, mas tem empresas que têm condições de enfrentar isso, são essas. O que eu tenho, assim, o que dói o coração é ver o pequeno microempresário, né? Esse cara está numa situação muito complicada, entendeu? Ou aquelas empresas ali que é outros tipos de veículo, mais high yield, etc., que já tem uma situação mais cambaleante, não tem bancabilidade, não tem balanço, enfim. Aí é outra discussão, né? Mais ou menos minha visão, assim, eu acho que para o mercado de crédito high grade, eu acho que continua bastante saudável os fundamentos, assim, óbvio, vai ter ruído de novo, vai ter essas causalidades, mas faz parte, a gente já viu isso atrás, não tem nada de novo. Muito bom, muito bom. Vitor, cara, acho que você conseguiu, né, explanar bem aí todas as dúvidas, né? Extrapolamos o tempo aqui já, 1h30 de live. Tranquilo. Seguindo aqui para o encerramento, né? Se alguém quiser pontuar os assessores aí, se vocês receberam alguma pergunta de cliente de vocês, quiserem fazer a pergunta, aproveita, né? Senão a gente já vai conduzindo para o encerramento aqui. E agradecer já de antemão aqui a participação de todo mundo, agradecer aí, Vitor e Bernardo, pela disponibilidade do tempo de vocês aí, foi muito bom. Acho que a gente tem uma parceria muito bacana aí, né? A gente acredita muito na Arx aí, né? Através dos produtos, né? E da gestão que vocês fazem, né? Então, a gente tem, né, um volume de investimento aí dos nossos clientes muito bacana, né? O produto é sensacional, a gente acredita muito aí na gestão de vocês. E agradecer o tempo de vocês aí por fazer essa apresentação para a gente aí. Legal, pô. Eu acho que a gente que tem a agradecer aqui, assim, pô, canal 100% aberto, até porque acho que a gente deve explicações a vocês, assim, acho que o papel do gestor também dar a cara a tapa, né? Eu acho que gestor de fundos aí tem que sair um pouquinho no pedestal e, sim, tem que dar a cara a tapa, tem que dar a justificativa, entendeu? Acho que é um cenário bastante mais eu diria assim que é aquele tipo de cenário onde tem muita fumaça para pouco fogo, sabe? O high grade que a gente está vivendo hoje, sabe? Então, assim, natural e, pô, agradecer a parceria de todos vocês, a confiança. A gente está aqui trabalhando duro aí para passar da melhor forma possível desse cenário. É óbvio que a gente fica bastante frustrado e chateado aí pelo impacto nas cotas que ocorreram, tá? Infelizmente aí o Lojas Americanas, de novo, foi fraude, a gente está estruturado aqui, está organizado e vamos para a briga, que a gente vai brigar firme aqui para recuperar o máximo possível para os nossos cotistas e isso vocês podem cobrar, ninguém aqui vai descansar ou dormir enquanto não tiver tido um recovery minimamente aceitável no caso das Lojas Americanas. Light a gente está muito tranquilo, no sentido que, de fato, para a gente parece que foi tudo uma grande histeria. Assim, para vocês terem uma ideia, tinha um monte de gestor aí falando que a Light nem ia pagar o juro de hoje. Detalhe, pagou o juro de hoje, tá, pessoal? Então, só para avisar todo mundo aí, que até o Lauro Jardim soltou notícia que ela tinha pagamento de juros hoje e outro em março, então o de hoje já foi pago, e tinha um monte de gente falando que nem ia pagar o de hoje, né? Do tamanho da histeria que foi, tá? E assim, infelizmente tem algumas coisas ali sobretudo quando a gente pensa no cenário macro, né, que foi a pergunta do Arthur, né, quais são os riscos aí daqui para frente, eu acho que, infelizmente, ainda está muito cedo para a gente ter qualquer conclusão precipitada, sabe? Vamos ver aí como é que vai ser, ainda está muito vocal e pouco trabalho, vamos ver quando os trabalhos começarem de fato, aí a gente vai ter um sentimento um pouco melhor para que rumo vai esse país, né? Então, acho que é basicamente essa visão aqui. Qualquer dúvida, cara, puta, canal 100% aberto, enfim, contem conosco. Muito bom. O Paulo só comentou aqui, né, que ele entende, então, que antes dos 90 dias, 120 dias, a rentabilidade não volta ao normal.
Não, eu acho que É, nos próximos 30 dias volta ao normal. isso, E aí sim, a retomada da volatilidade que nós sofremos agora por conta isso, de debêntures, por conta da posição de Americanas e Light aí, que a gente vai retomar isso. essa performance perdida, né? Então, nos próximos 15 a 20 dias aí a rentabilidade volta, mais uma vez, nos próximos 15 a 20 dias a rentabilidade do fundo, a expectativa é que ela volte ao normal, né? Essa diferença que a gente tomou nesse período demora um pouco mais aí sim nos próximos 90 a 120 dias. Isso, percebe, assim, até para ser redundante, Paulo, assim, o que a gente está dizendo é exatamente isso, Marcela, a rentabilidade voltar a normal nos próximos 15, 20 dias que eu estou falando, é o fundo parar de entregar essa rentabilidade, vamos ser sinceros, medíocre, por causa desse movimento de marcação ao mercado que a gente está sofrendo, tá? Aí em 15, 20 dias o fundo volta a rodar algo condizente com o mandato que vocês investidores esperam. O que é isso? Acima de 100% do CDI. Isso é o mínimo que esse fundo tem que entregar, né? Esses fundos têm que entregar, tá? Então volte a rodar acima de 100% do CDI e para você recuperar esse 1,5, que é mais ou menos algo em torno de CDI mais, algo em torno de 1% que ficou, 1%. 1% parece bastante razoável. E essa rentabilidade que a gente deixou na mesa, digamos assim, por conta dessa abertura dos spreads, de algo em torno de 1,5%, a gente recupere ao longo de 4 meses com o carrego dos ativos. Se houver fechamento de spread antes, a gente recupera antes desse período, tá? É isso que eu quis dizer, assim, que é o exemplo lá que eu dei quando eu mostrei aqui o gráfico da rentabilidade, né? Como foi na pandemia, né? Que em 2 meses a gente recuperou a rentabilidade perdida, digamos assim, e só recuperou em 2 meses porque foi por conta do fechamento de spread. Senão teria levado mais tempo, entendeu? Então é isso que eu quis dizer, tá, Paulo? Aí, se você puder me responder aí só se ficou claro, por favor, eu agradeço. Beleza, enquanto isso, tem mais alguma dúvida? Mi, você quer falar alguma coisa? Vamos Mi? lá, pessoal, tem até meia-noite, que nem eu já falei, tem Ah, só até meia-noite aqui. Vamos aproveitar e esgotar todos os temas. Se quiserem falar de CVC, a gente fala também. A gente fala de tudo. CVC a gente não tem carteira, tá, pessoal? Então, mas assim, se quiser a gente conhece também o crédito e fala. Só para ficar claro. Paulo respondeu lá. A abertura de spreads, assim, eu enxergo que a gente já está no limite, tá, Paulo? Eu estou sendo bastante enfático nesse ponto. Enxergo que está no limite. Se não tiver no teto, está muito próximo do teto. Não vejo muito mais margem para novas aberturas de spread da forma que aconteceu. Tá? Então, daí é que eu estou falando da acomodação dos spreads, voltar a entregar uma rentabilidade condizente com o produto, depois normalização do mercado e consequente fechamento dos spreads. E aí recuperar a rentabilidade que a gente deixou para trás aí. beleza, acho que mais alguma coisa? Mais alguém? Mais alguma dúvida aí? Algum assessor tem? Ó, só passando aqui o Bernardo. Não, o Bernardo só mandou um abraço aí, que ele teve que sair, caiu, acabou a energia lá na casa dele. Tá dando uma chuva forte, o Bernardo do Rio. Não sei, o Vitor, você fica onde também? Nem perguntei, né? Não, eu fico no interior, fico em Araras, interior de São Paulo. Pô, então sotaque. Daí vem esse Imaginei. porta, porteira, portão, porquê, Olha lá. portaria. Aí, Mi, bem próximo aí, Mi. Legal. Então, coisa boa, né? Tá perto de Araraquara. Ah, pertinho.
Região boa. Legal, então a gente agradece toda essa disponibilidade, né? Agradecer também a todos que estiveram aqui com a gente, os clientes e amigos aqui da Audaz, né? Investidores ou não do próprio RX, né? Convidamos a todos. Aí fica um convite para conhecer mais os fundos, para quem tiver interesse, né? E a gente fica disponível sempre para trazer esses bate-papos, né? A gente começou aqui com o RX, dado principalmente pontual, mas a ideia é estar trazendo isso para os clientes aí com mais recorrência, tá? Então, agradecer a todo mundo ali que esteve aí com a gente. Quem quiser falar mais alguma coisa, aproveitei os últimos minutinhos aqui.